Essa palestra tinha sido inicialmente feita para o evento de iniciação científica da UTF-PR no ano 2020. Mas eu vou aproveitar para gravar e deixar aí à disposição para quem estiver interessado, eventualmente alunos do nosso campus mesmo, procurando uma possível orientação de iniciação científica ou de mestrado, então isso serve de uma introdução para o tema. Então, o título, eu coloquei vidros especiais para produção de energia solar. Eu vou falar um pouco mais sobre energia elétrica nessa apresentação, mas talvez o objetivo aqui, especificamente das informações sobre vidros que eu vou falar, é para mostrar por que pesquisa em vidro ainda é importante. Então, eu acredito que é importante. Acho que a gente precisa de algum avanço nessa área e é isso que eu vou tentar explicar aqui. Então, para quem não conhece, Pato Branco está aqui no sul do Paraná, aqui, e essa aí é uma imagem aérea do nosso campus, que está essa parte aqui, né? Aqui já é outra coisa. Então, essa parte aqui. E o que dá para ver até nessa foto é que o campus já possui um número considerável de painéis solares, que foi um projeto da engenharia elétrica daqui, em parceria com a Copel, em que foi instalado acho que mais de 2.000 metros quadrados de painéis fotovoltaicos. Não tornam o campo totalmente autossuficiente, mas geram uma economia considerável para os cofres do campus e reduzem bastante a demanda de eletricidade da rede elétrica da Copel. E no passado isso era coisa que a gente via em filme, né? E agora já começou a ficar uma coisa que a gente encontra em todo lugar, aqui mesmo no interior, esse tipo de instalação, seja numa universidade, numa empresa, numa indústria ou numa residência, né? E isso começou a acontecer de uma maneira mais intensa nos últimos 10 anos, porque o mundo começou a concordar que a gente tem um problema com o excesso de carbono na atmosfera. Então, bem resumidamente, né? Antes da Revolução Industrial, a gente só extraía energia da natureza na forma de biomassa. Depois a gente começou a extrair de outras formas, né? Basicamente converter algum combustível fóssil em energia térmica ou elétrica, né? Geralmente em térmica e em elétrica depois. E isso disparou no pós-guerra, né? Que é o que dá para ver nesse gráfico aqui. E se você olhar para essa barra aqui, ó, carvão, petróleo e gás, vai dar uns 80% de toda a energia que a gente extrai da natureza. E o problema é que essa energia que vem desses combustíveis fósseis vai resultar em muito carbono na atmosfera. E esse excesso de carbono na atmosfera, que a gente está colocando a uma taxa de uns 35 bilhões de toneladas a mais todo ano, isso está começando a mudar o clima do planeta. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu desenvolvi um projeto de extensão em parceria com a Ecologic, uma empresa que comercializa aquecedores solares de água, e lá eu explico várias dessas questões numa linguagem bastante acessível, assim, pensando num público amplo. E, em resumo, a gente não tem um problema de excesso de população no planeta. Por incrível que pareça, 8 bilhões de pessoas em si, isso não é um problema. O que é um problema é que o nosso estilo de vida hoje consome em energia o equivalente
a 200 bilhões de pessoas. Então o que eu quero dizer com isso é que as nossas máquinas consomem energia equivalente a 25, 30 vezes a energia que a humanidade inteira consome, que os nossos corpos consomem diretamente. Então, para resolver esse problema da emissão de gases, a gente precisa de uma escala de utilização de energia solar que é da ordem de 10 metros quadrados por pessoa, isso para chegar na média. Quer dizer que, quando eu estou falando da média, eu estou contando 1 bilhão de pessoas que não têm acesso nem à eletricidade, nem à água encanada, mais outro bilhão de pessoas que vivem no limite da pobreza, da miséria, e que por isso também consome muito pouca energia. Então, provavelmente, uma pessoa que está assistindo esse vídeo em casa, com o celular na mão ou no notebook, e que tem internet 24 horas por dia e etc., já deve ser uma pessoa que consome acima da média do planeta. E para falar de energia solar, a gente precisa falar de espectroscopia, que rigorosamente a minha formação como físico, vou dizer, cientista da área de materiais, vem dessa área que a gente chama de espectroscopia. Essa foto é uma foto da minha cozinha. Então tem uma época do ano que a luz entra por essa janela aqui, um outro vidro que está ali fora funciona como um prisma, e aí a gente consegue ver o arco-íris, a luz do sol decomposta em todas as suas componentes aqui. Que é isso que a gente está vendo aqui, né? Do violeta desse lado até o vermelho, que está por aqui já em menor intensidade. É mais fácil de ver o verde aqui para o nosso olho, e considerando que também tem uma cor naquela superfície ali, né? Que é meio marrom. Então o que a espectroscopia faz é analisar esse tipo de luz, que a gente chama de espectro. Ou, se você preferir pensar assim, é para olhar para a composição da luz. Mas não necessariamente para estudar a luz, mas às vezes é para olhar alguma pista que a luz nos dá sobre alguma coisa que aconteceu com ela antes. Por exemplo, isso aqui é o espectro da energia solar, da luz solar. 400 é o violeta, é o limite de onde a gente enxerga, é por aqui, que vai ser um violeta, um roxinho. E aqui no outro extremo que a gente enxerga, na casa dos 700, é onde está o vermelho, né? O vermelho aqui de 650, a gente já vai dizer que isso é vermelho, quando a gente vê cor com essa, que corresponde a esse comprimento de onda. Esse pico maior aqui para baixo, eu vou chamar isso aqui de um defeito, porque a luz do Sol, ela não sai do Sol assim, ela sai, aqui era contínuo, mais ou menos contínuo. Isso aqui acontece porque a luz encontra oxigênio no caminho depois de sair do Sol. Pode ser um pouco na superfície do Sol e pode ser o oxigênio na nossa atmosfera. Então, como eu estou medindo isso aqui na superfície, isso aqui é medido com o equipamento portátil que a gente tem aqui mesmo para analisar espectro, então eu estou vendo um monte de oxigênio que absorveu um pouco dessas cores aqui. Que, nesse caso, eu continuo chamando de cor, mas eu estou no infravermelho já, o nosso olho não enxerga isso. Mas então isso aqui sinaliza a presença de oxigênio no caminho que a luz percorreu até chegar no sensor que eu utilizei. Então, só para ilustrar por que espectroscopia tem tudo a ver com materiais. A minha formação começou lá na UEM, eu me graduei em Física lá e terminei o doutorado lá em 2012. Durante o ano 2010 eu trabalhei em Lyon, onde eu estudei espectroscopia, analisando algumas coisas que acontecem com a luz dentro desses dois vidros aqui com esse nome diferente, CAS e LSCAS.
que tinham Iterb e sério incorporado. Isso aqui é o que a gente chama de dopante. A gente acrescenta isso aqui no material para tentar fazer ele, por exemplo, se eu quero que ele bloqueie o ultravioleta, ou eu quero que ele amplifique a luz numa fibra ótica, daí eu vou colocar um outro dopante, e assim vai. Então, dependendo da aplicação, do que você quer fazer, tem um dopante que a gente já sabe que ele pode funcionar, não significa que ele vai, tem que testar, né? Depois, quando eu saí da UEM, eu fui para a Unicamp, eu trabalhei lá por um ano, onde eu trabalhei com fibras óticas, de vidros também, uma família de vidros que a gente chama de teluritos, e principalmente com Iterb e Erb, naquele ano era o objetivo do meu trabalho. Basicamente porque o Erb vai ter aplicação para telecomunicação. Serve para outras coisas também, mas nesse caso aqui era um projeto relacionado a telecomunicações em fibras óticas. Em 2014 eu fiz um segundo pós-doutorado na Universidade de Paris, era Paris 6 na época, agora é Sorbonne, né? Desde 2015 mudaram de nome, foram reunificadas. E lá eu trabalhei com nanopartículas de prata e cobalto, que possuem propriedades ópticas e magnéticas específicas, que a gente mais ou menos consegue controlar quando vai sintetizar isso aqui em laboratório. E eu também estudei vidros teluritos. Alguma coisa específica de vidros teluritos que eu queria analisar com a ajuda de algum colega de lá. E eu estou no UTFPR desde 2013, onde eu atuo no programa de pós-graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Esse nome enorme aí se resume a PPGTP. E agora, desde o segundo semestre de 2020, eu também sou professor adjunto do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. E um pouco do meu interesse em me aproximar do pessoal da engenharia elétrica tem a ver com isso do título dessa palestra, que é a nossa necessidade de produzir mais energia renovável, sobretudo solar. Aí na UTFPR, desde 2014, eu tenho outros colegas com quem desenvolvo vários trabalhos, e aí a gente formalizou isso nesse grupo de pesquisa, ou laboratório, se preferir dizer assim, de técnicas fototérmicas e espectroscopia óptica. Então tem o site aqui para quem quiser consultar mais informações, ver atualizações. Esse vídeo vai continuar online por bastante tempo. E você pode acompanhar por lá alguns resultados das pesquisas que a gente vai fazendo. Aqui em Pato Branco eu trabalho principalmente com o professor Marcelo, que chegou mais recentemente do que eu aqui ao campus. Nós dois temos uma formação bastante próxima e complementar ao mesmo tempo, nessa área de espectroscopia óptica de materiais. E lá em Medianeira a gente também colabora bastante com os 3 professores daqui da esquerda, o Gustavo, o Leandro e a Elisandra, que também trabalham de alguma forma com espectroscopia, aplicadas de maneiras diferentes a problemas diferentes muitas vezes, né? A gente estuda diversos temas além desses relacionados à energia que eu estou falando aqui, por exemplo, óleos vegetais, fármacos para tratamentos com terapia fotodinâmica. Tem uma série de estudos que a gente vem tentando desenvolver. E a gente tem uma parceria muito grande, principalmente com a Universidade Estadual de Maringá, que é onde nós 4 aqui fizemos a nossa formação. E a gente tem também progressivamente colaborado com pesquisadores de outras instituições à medida que vão surgindo projetos de comum interesse entre a gente, né? Algumas dessas colaborações são inclusive fora do país, eu coloquei em negrito aqui algumas,
consultando as nossas publicações no nosso site, você pode ver um pouco mais sobre isso também. Voltando agora, depois dessa apresentação, a falar um pouco mais objetivamente do trabalho. Então, lá em 2014, quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu tinha estudado esse vidro da família dos teluritos com praseodímio e terbo incorporado, pensando em amplificadores óticos. É amplificador que vai ser usado para fibra ótica que está trazendo internet para todo mundo hoje em dia. Esse é um trabalho que foi bem recebido pela literatura, ele já tem 48 citações no Google Escolar, agora no final de 2020. E já naquela época eu percebi que tinha outras coisas nesse vidro que deveriam ser exploradas, pensando talvez em uma aplicação para energia. Então por isso que eu estou fazendo essa contextualização aqui. Com basicamente o mesmo vidro, eu orientei uma dissertação de mestrado que foi concluída com esse trabalho aqui, em que a gente incorporou nanopartículas de prata nesse vidro, para ver como que isso interagia com o praseodímio e ver se, de alguma forma, isso poderia abrir um caminho, uma possibilidade, para a gente explorar a aplicação desse vidro no futuro. E agora, mais recentemente, esse trabalho aqui é do final de 2019, a gente publicou esse trabalho em que eu chamei de engenharia de vidros para melhorar as células solares de silício. Eu digo engenharia de vidros porque o que eu quero ilustrar aqui também é que tem muitos fatores associados a um vidro para ser aplicado numa coisa tão importante, tão grande, tão útil quanto a energia solar. E a gente pode ilustrar isso se você vê que na composição de um painel, assim, tecnicamente, para gerar energia, você só precisa da coisa azul aqui nessa imagem, que são as células de silício. Mas aí você tem um polímero que vai colar aquilo ali com o vidro em cima e com esse plástico embaixo. Isso tem que ficar selado, não pode entrar água, não pode entrar umidade, etc. E aí o vidro que entra aqui em cima, ele é essencial, ele compõe cerca de 60% da massa do painel e ele é responsável, o maior responsável, eu vou dizer, pela proteção mecânica e contra o ultravioleta que acontece num painel para permitir que essas células funcionem por décadas, né? Se você não tiver... Suponha que você consiga fazer proteção mecânica, mas se você não proteger do ultravioleta, por exemplo, o EVA vai degradar e aí vai entrar água e vai estragar o silício, enfim. Tem uma série de coisas, é por isso que eu chamei estou chamando essa questão de engenharia de vidros. E aí alguém pode argumentar eventualmente que a gente já tem fotovoltaica pra caramba por aí, como eu mostrei no início da apresentação aqui no nosso campus. A gente já tem uma quantidade significativa instalada, é barato, é acessível e muita gente está colocando. Então por que eu vou procurar um outro vidro ainda? Então, para responder isso, eu queria ilustrar com essa imagem aí. Ó. Se esse quadrado representa a quantidade de fotovoltaica produzida esse ano no mundo todo, essa aqui é mais ou menos a área que a gente precisa produzir, precisa cobrir todo ano para a gente começar a poder eliminar combustível fóssil da nossa matriz energética. Então, eu quero dizer que a gente precisa multiplicar a produção de fotovoltaicas por mais de 10 vezes, por 15 vezes, 20 vezes. Claro que dependendo de como você vai fazer essa expansão, você pode precisar de mais ou de menos. Você não vai expandir só solar, vai expandir outras fontes, mas estou ilustrando a ordem de grandeza com essa imagem.
E aí, para entender por que isso é um problema de engenharia, essa escala toda, eu queria ilustrar com essa imagem aí, ó, que é de uma fábrica de vidros planos. Toda fábrica de vidro plano do planeta vai ser idêntica a essa aí. Pode ter alguma fábrica, vamos dizer assim, meio artesanal ou para uma aplicação específica que vai ser diferente. Mas vidro produzido em escala industrial vai ser assim. Você tem aqui desse lado essas duas chaminés, dá para ver até que já tem uma fumaça saindo aqui. Porque desse lado você começa com um forno onde você vai derreter o vidro. Você vai fundir, é ali que ele vai começar a ser feito, né, a partir de pós. O principal deles vai ser o que a gente chama vulgarmente de areia mesmo. E esse vidro derretido vai escorrer para lá, vai ser vertido em cima de um metal derretido, que é estanho, e lá no final desse corredor, esse vidro vai estar plano e não vai precisar nem polir, nem lixar, nem polir ele. Ele vai estar pronto para ser cortado e usado para a aplicação que você quiser. Aqui, como você pode ver nessa foto, tem umas montanhas aqui de caco de vidro, né? E você pode usar um pouco de vidro reciclado para colocar no meio da mistura. Isso ajuda a economizar até um pouco de energia aqui no processo. Mas não dá para fazer esse processo usando exclusivamente vidro reciclado. Então aqui uma imagem só para ilustrar o que acontece na entrada do forno. Você vai ter uma temperatura extremamente alta, na casa dos 1500, 1600 graus. Isso vai consumir, em geral, eletricidade e gás, gás natural. E lá na outra ponta da fábrica, o vidro vai chegar rolando nessas superfícies aqui, já com a qualidade pronta para ser usado na aplicação, para ser cortado para fazer o para-brisa de um carro, a janela de uma casa, enfim, o que for. E também para fazer uma fotovoltaica, se essa for a destinação. Esse método foi inventado pelo Pilkington nos anos 50. Ele gastou uma fortuna e 7 anos da vida dele para fazer isso, porque não é nada trivial, apesar de parecer simples a descrição que eu dei, mas não é nada trivial fazer aquilo ali. O vidro precisa sair muito homogêneo daquele forno, só isso já não é trivial. Quando ele sai do forno e vai ser vertido no estanho, o estanho oxida, então não pode ter oxigênio ali. Então a atmosfera tem que ser de alguma forma controlada e tal. E esse método é revolucionário, ele permitiu o vidro ficar tão barato e ser tão acessível. A utilização de vidro na construção civil se beneficiou demais disso aqui. Hoje a gente vê vidro, portas grandes, né? mesmo no interior, mesmo em construções modestas, simples, não é caro adquirir algumas peças de vidro, e é por causa do método Pilkington. E ele tem dois problemas, não são exatamente problemas, mas coisas que a gente gostaria de melhorar, eu vou dizer assim. Uma é que ele precisa ser derretido a 1500 graus para ser feito. Esse método Pilkington só funciona para esse vidro, então só tem uma receita de vidro que funciona. E nessa receita, entre a queima de gás para aquecer aquele forno e a liberação de gases da matéria-prima do vidro, a gente vai colocar 500 kg de carbono na atmosfera para cada tonelada de vidro. Então isso tem um efeito no clima, que é uma das coisas que a gente está querendo combater com energia renovável. Então o que é um vidro especial? O vidro especial, não tem uma definição num dicionário ou de um especialista para isso aí, mas para mim, nesse contexto que eu estou apresentando, ele é um material que pode fazer alguma dessas coisas que estão aí nesse slide. Que ele pode reduzir o consumo de energia por consequência das emissões de carbono.
que ele possa ser mais fino, de preferência, e leve. A gente também tem um problema com as fotovoltaicas hoje. A gente gostaria de fazer elas mais finas, mas o vidro não permite muita novidade com relação a isso. A gente tem placas no mercado com vidro mais fino do que 3 milímetros, mas a média da indústria ainda está na casa dos 3 e é meio difícil, né? Começam a aparecer outros problemas quando você tenta fazer esse vidro mais fino. Também é desejável, sempre que possível, que ele seja mais transparente, mas os vidros que a gente tem hoje já são extremamente transparentes. E vidros especiais também podem fazer duas coisas, que é aumentar a vida útil dos painéis, que hoje está na casa dos 25, 30 anos, 35 anos. E essa última coisa que eu deixei em vermelho aqui, é uma função que essa meio que não existe ainda em nenhum vidro, que é a função de ser um conversor espectral. Então, um conversor espectral é um material que ele não vai pegar a luz branca e trocar aquela cor e deixar amarelo, azul, depois que a luz atravessou o vidro. O que ele vai fazer é pegar uma cor, por exemplo, azul, e transformar ela em vermelho. Então você tem uma conversão de antes existia luz azul e não existia vermelha. E depois dessa luz atravessar o vidro, vai existir menos luz azul e vai existir uma quantidade significativa de luz vermelha. Então isso não é a mesma coisa que só filtrar a luz. Você está criando uma componente, a cor vermelha, que não existia originalmente na luz incidente sobre o vidro. Então, a minha pesquisa no PPG-TP, agora também no PPG-EE, é relacionada a esse tema. E eu vou ilustrar aqui algumas das coisas que a gente obteve como resultado nos últimos meses. Então a gente tem produzido vidros. Aqui é um vidro da família dos teluritos, ele está sendo fundido a cerca de 700 graus. Isso aqui é um forno secundário onde ele vai passar o vidro vai passar por um tratamento térmico depois, está a 300 graus. E essa aqui é uma foto desse forno maior aberto, tá? E aí você pode ver esse recipiente lá que é de platina e que contém a matéria-prima que derretida vai virar vidro. Então a gente verte isso aqui num molde. E tem uma coisa aí que não é tão simples de fazer, que é dominar esse processo de fazer o vidro plano com certa qualidade. A gente não, em pequena escala assim, a gente não usa o método Pilkington, não faz ele, e esse vidro é totalmente diferente do vidro que é usado para fazer o método Pilkington. Então a gente consegue fazer isso aqui, obter os vidros planos que ficam amostras como essas aqui, ó. Esses dois esverdeados, amarelados aqui da esquerda. Então você pode ver aqui na figura que são vidros que têm 4 centímetros de largura por uns 2 de altura aqui. E a gente procurou fazer desse tamanho porque a gente comprou células de silício que tem esse tamanho. Então a gente consegue cobrir as células com esse vidro. E aí, usando um vidro comercial e um borosilicato, o vidro comercial quer dizer que é um vidro semelhante, análogo ao vidro de uma fotovoltaica. E o borosilicato também é outro vidro muito utilizado pela indústria farmacêutica e em outras aplicações também. A gente pode fazer estudos com esses vidros procurando propriedades de um ou de outro que a gente deva buscar explorar no futuro. Com os nossos parceiros lá em Maringá, a gente montou aqueles protótipos, eu já vou mostrar outra imagem para vocês, e fizemos medidas da potência dessas células no equipamento, vamos dizer, padrão, calibrado, que é um simulador solar. E aí a gente pode comparar essas potências, analisar se não teve nenhum defeito, se a qualidade dos protótipos que a gente obteve é satisfatória. E aí o que a gente percebeu, fazendo esse estudo,
foi que, por exemplo, a gente precisa fazer essa investigação utilizando luz solar, porque apesar do simulador solar ter esse nome, ele não simula tão bem quanto a gente gostaria. Se a gente está pensando em desenvolver um conversor espectral, não faz tanto sentido olhar apenas para o espectro que a gente obtém no simulador solar. Tem que olhar para o Sol mesmo. Então aqui está uma foto com os 4 protótipos. Esse é um vidro telurito, borosilicato, outro telurito e aqui o comercial. E aqui aparece meu aluno que passou lá o dia todo acompanhando os dados que estavam sendo registrados no computador. E o Sol nasceu ali atrás e passou para cá o dia todo, né? Veio aqui pro lado da tela aqui, né? O detalhe é que não existe equipamento pronto, não que isso seja muito difícil de fazer, mas não existe um equipamento pronto para fazer esse tipo de medida, para ficar monitorando a potência ao longo de um dia e que, enfim, você possa levar para algum lugar como a gente precisa fazer naquele teste. Então a gente também trabalha desenvolvendo, analisando, aferindo a qualidade desses instrumentos. Então, nesse exemplo, a gente tem usado um STM32, que é um microcontrolador bastante popular, não tão popular quanto o Arduino, mas tem algumas vantagens, e é por isso que a gente usou ele aqui. A gente utilizou esse tipo de sensor de corrente aqui, que é um sensor por efeito Hall, fizemos a programação do microcontrolador e uma programação, uma interface no computador para fazer a comunicação do computador com o microcontrolador. Então o microcontrolador mede a potência dos 4 protótipos, lê, manda pela porta USB para o computador e o computador faz a aquisição desses resultados, o monitoramento, o gráfico e guarda esses dados para serem analisados posteriormente. E aqui está um resultado de uma medida que a gente obteve com o nosso sistema. Então aqui está a hora do dia, e aqui nesse gráfico de baixo está o ângulo que o Sol fazia com o plano dos painéis, né? Então quero dizer, 0 grau é quando o Sol está meio-dia e pouco, que o Sol está em cima, né? Irradiando perpendicularmente ao painel, né? Menos 60, que era da manhã, 60 é que já é à tarde. E aí a gente vê claramente que tem uma crescida de potência diferente dependendo do vidro que a gente está utilizando. Tem várias coisas que a gente poderia discutir aqui, mas eu só queria chamar atenção para uma delas, que o vidro amarelo, por exemplo, ele empata com o azul aqui depois das 10 da manhã, nesse teste que a gente fez, mas aqui às 8h30, 9 ele estava perdendo bastante. Ele estava muito atrás. Então a gente precisa fazer esse tipo de medida e interpretar o que está acontecendo. Nesse caso, a explicação está nessa curva pontilhada aqui, que isso aqui não é uma medida, é um cálculo feito do coeficiente de transmitância de uma das componentes da luz. Então, dependendo do ângulo que a luz está batendo, ela vai refletir mais ou menos. E nessa curva representada aqui pela linha pontilhada, a gente está vendo o que acontece com a transmissão de luz. Então, um é que transmitiu 100%, na superfície entre o vidro e o EVA. EVA é aquele polímero que vai colar as partes do painel. Então veja só que nesse período da manhã e lá no final do dia também, o vidro, o amarelo e o laranja aqui, né, mas vamos pensar mais no amarelo, ele está produzindo bem pouca energia comparado aos outros dois, e isso não acontece exatamente por causa do vidro, isso acontece mais especificamente por causa da interface entre o vidro e o polímero. Então, para resolver esse problema, se a gente
chegasse à conclusão de que valeria a pena usar esse vidro para fazer um painel, a gente precisaria pensar em resolver esse problema do EVA. Então, ou substituir o EVA por outro material, por outro polímero, ou fazer algum tratamento nessa superfície para evitar que ela tenha uma transmissão tão pequena, né? Quando eu digo que essa transmissão aqui é pequena, o que acontece, na verdade, simplesmente é que a luz está sendo refletida. Então, para ângulos muito grandes, né, tipo maiores que 50 graus, tanto faz se menos 50 ou mais 50, o que acontece é que essa superfície está refletindo muita luz. Então, pouca luz é transmitida porque muita é refletida. Com esses resultados preliminares, a gente já pode demonstrar algumas conclusões e alguns feitos que valem a pena ser registrados. Um deles é que a gente conseguiu obter amostra de teluritos com boa qualidade, planos, e em um tamanho necessário para fazer os protótipos que a gente desenvolveu. Os protótipos foram obtidos com sucesso, eu não comentei aqui, mas a gente faz o encapsulamento, aquece esse material, acontece uma reação com o EVA e ele cola suficientemente bem o vidro ou o silício. O sistema de medida foi desenvolvido com sucesso. A gente aferiu mais de uma vez aquele equipamento que a gente desenvolveu utilizando multímetros de boa qualidade para ter certeza de que ele estava medindo valores corretos. Também comparamos o resultado que a gente obteve com ele com aquele resultado obtido em Maringá no simulador solar. E os resultados são bastante coerentes. A gente estima que estamos medindo essas potências com uma precisão na casa dos 3%, considerando também as diferenças que podem ter de um protótipo para outro quando a gente desmonta ele e faz de novo, né? Então a gente já repetiu, já fizemos e refizemos vários desses protótipos e consistentemente temos obtido um resultado dentro dessa margem de erro de 3%. E esses resultados aí ilustram que vidros com índice de refração mais baixo devem ser uma prioridade para as pesquisas. Primeiro porque, em geral, vidros que têm coeficiente, que têm índice de refração mais baixo também são vidros que são fundidos a uma temperatura mais baixa. Então já ajudaria a resolver esse problema de gastar menos energia e talvez emitir menos gases para fazer o vidro. E também porque índice de refração mais baixo significa que o vidro deve transmitir mais luz. Ou, se preferir dizer assim, ele reflete menos luz. Então, se ele reflete menos, então tem mais luz que é transmitida, que entra dentro do vidro. E, claro, também vale pensar em vidros e polímeros alternativos. Tanto polímeros que podem ser usados com vidros diferentes, quanto, por exemplo, o que a gente está começando a fazer aqui no nosso grupo agora, que é desenvolver vidros, ou vidros poliméricos, eu vou dizer assim, porque ele não é exatamente só um vidro, que são produzidos por uma técnica nova para a gente, que a gente chama de sol gel. O Marcelo é o professor que está se dedicando mais a essa parte do trabalho, e a gente já tem obtido alguns resultados, algumas amostras bastante interessantes que vamos testar no futuro. Então espero que eu tenha conseguido ilustrar, por um lado, qual é o problema, por que vidros são importantes, e um pouco também de qual é a pesquisa que eu faço, que eu e meus colaboradores da UTF-PR e de outras instituições estamos tentando fazer. Muito obrigado.